E aí pessoal, estamos começando mais um vídeo da série de vídeos do Setup JJ. Hoje, dessa vez, iremos fazer estudos no contexto, de PETR4, ações preferenciais nominativas de Petrobras no Setup JJ. Essas são nossas redes sociais para quem se interessar em seguir. É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Tratam-se apenas das minhas perspectivas pessoais que eu compartilho aqui de forma totalmente gratuita. Essa é a tela do nosso Setup JJ, no qual a gente sempre busca aqui interpretar o como, o quando, o onde e o porquê para atingir o maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos. E esse é o slogan do Setup, meus amigos. Grandes ganhos, pequenas perdas. Aqui está a tela analítica do Setup. Todos já sabem, Estamos no vídeo de número 151, Todos já sabem que eu chamo ele carinhosamente de relógio suíço pelo fato da gente buscar sempre o timing, a hora certa, E dentro desses 150 vídeos para trás aí que temos, eu preciso ressaltar que nós falamos de cada indicador desses, da sua origem, de como foi desenvolvido, do porquê cada indicador desse está no Setup JJ, do porquê da calibragem de cada um, tá bom? Do uso de forma individual de cada indicador e do uso no conjunto do Setup JJ. Nós já temos um número bem grande de análises de ativos, de vários ativos, inclusive a própria Petrobras, demonstrando de forma prática como é que a gente analisa um ativo a partir desse contexto, de dados que a gente busca para chegar a conclusões a partir do Setup JJ, tá bom? A gente precisa também ressaltar sempre que a principal peça de qualquer setup, meus amigos, somos nós mesmos, tá bom? E a gente aborda aqui também com vários vídeos disponíveis aí na playlist, tá? Vários vídeos falando sobre a disciplina, no qual a gente traz um conceito de tripé da disciplina, que é a disciplina técnica, ou seja, a questão de você conhecer seus indicadores, a questão de você conhecer o mercado em si, conhecer as regras do mercado. Eu vejo que muita gente, por exemplo, não sabe o que é uma alavancagem, às vezes opera um mini índice lá e não está vendo que muitas vezes está alavancado 200 vezes, Tem que ter preparo, meus amigos. Vocês precisam conhecer cada indicador, de que vocês usam. Vocês precisam conhecer cada ativo que vocês vão operar de forma profunda, tá bom? De forma profunda. Vocês têm que saber o que é uma ação, vocês têm que saber o que é um derivativo, o que é um ticker, que é a nomenclatura, o código de cada ativo. Vocês precisam saber as regras, de alavancagem, regras de zeragem, regras de tributação, Tem que ter cultura de mercado, tá bom? Cultura gráfica, cultura de mercado. O outro tripé, o segundo tripé, é a disciplina física, A gente precisa ter saúde, meus amigos, tá bom? A gente precisa ter bom sono, por exemplo. Se você não dorme bem, você não vai acordar bem. Não vai acordar pronto para se concentrar e tomar as melhores decisões, com os melhores reflexos, Principalmente, muitas vezes, as pessoas que operam day trade, por exemplo, scalper, precisa estar pronto, precisa estar na sua saúde boa, tá? Alimentação, tudo isso vai refletir, tá bom? Em suas operações. E o terceiro tripé é a disciplina emocional, tá? Vocês precisam ter autoconhecimento, vocês precisam saber quem vocês são, seus limites e respeitá-los. Saber de questões e resolver de ansiedade, por exemplo, de medo em excesso, de coragem em excesso, prepotência. Vocês precisam saber quem vocês são, tá bom? E isso vai fazer toda a diferença. Isso que separa os verdadeiros traders dos wannabe, dos que estão querendo ser, tá? Infelizmente, a realidade é que muito pouca gente se torna trader de verdade, Tá bom? É um número muito pequeno. A gente às vezes ouve histórias da pessoa ter
fechado positivo 1 mês, 2 meses, às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, de uma hora para outra devolve tudo. Estava pronto, né? Quem é trader, meus amigos, não arrisca, por exemplo, sua conta de investimentos numa tacada só, por exemplo, entendeu? Tem níveis de stop já pré-programados e respeita eles. É disciplina, né? E tudo que você é fora do mercado financeiro vai ser refletido na sua conta de investimentos, tá bom? Para o bem ou para o mal, né? Então que a gente esteja pronto, preparado em alto nível, tá bom? Essa é a tela da dinâmica do Fibonacci, né? O Fibonacci é uma técnica criada pelo chefe, pelo Marco Aurélio Rossi, no qual ele nos deixou de herança, né? Toda essa questão do traçado do Fibonacci, né? E da dinâmica, né? de preços, onde quando a gente traça, né? Um fibo a partir de um topo e um fundo, né? Ou de um fundo e um topo, a gente busca esses níveis e o cumprimento dessa dinâmica aqui que probabilisticamente acerta muito, tá? Acerta muito. Então eu tenho deixado aqui em todos os nossos vídeos essa tela aqui para quem quiser tirar um print, tá? Eu particularmente tenho essa tela aqui impressa e colada na minha mesa de trabalho, porque vira e mexe eu dou uma olhadinha ali para ver, né? Por mais que a gente já trabalhe há muitos anos já com o Fibonacci, a gente utiliza disso para melhorar, para facilitar, né? Para a gente evitar de errar alguma coisa, sei lá, tá bom? Então está aí disponível para todos. Vamos então, né? Primeiro eu vou trazer um breve histórico aqui de Petrobras, né? A Petróleo Brasileiro S.A., tá? Ela é uma empresa de capital aberto, sociedade anônima de capital aberto, né? De economia mista, né? O slogan dela é o desafio é a nossa energia. Ela tem cotações nas bolsas B3 do Brasil, na bolsa de Nova York, né? E na Latibex em Paris, que é uma bolsa de ativos latinos, tá bom? Ela tem atividade nas áreas de petróleo, gás, energia e biocombustível. Foi fundada no dia 3 de outubro de 1953, tem 69 anos, ou seja, esse ano Petrobras completa 70 anos em outubro, tá? No dia 3 de outubro. Os fundadores da companhia foi o governo federal do Brasil sob a presidência de Getúlio Vargas, tá? A matriz da Petrobras fica sediada no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, né? Ali perto da Quinta da Boa Vista, tá? O atual presidente da companhia, da Petrobras, é Jean Paul Prates, tá? Ela emprega, com dados de 2022, em torno de 45 mil empregados, tá bom? A distribuição societária da Petrobras está em 50,25% das ações nas mãos do governo federal, 10,52% na mão de investidores brasileiros e 38,98% nas mãos de investidores estrangeiros, tá? Indo aqui para a gente dar uma olhada nos dados de fundamentos da companhia, né? A gente tem aqui, ó, esse site que eu tenho trazido aqui, tá bom? É o site que está sendo atualizado aqui, que eu conheço mais de forma contínua, né? Tá aqui PETR4, né? No qual nós estamos consultando agora, que são as ações ordinárias preferenciais nominativas, PN, né? Da Petrobras, né? A Petrobras é uma empresa do setor de petróleo, gás e biocombustíveis, subsetor exploração, refino e distribuição. Ela fechou nessa sexta-feira, agora, né? Dia 20... fechou na quinta. Esses dados aqui não estão atualizados para sexta-feira ainda. Fechou na quinta com a cotação de R$ 31,45, né? Do dia 22. A mínima das últimas 52 semanas é R$ 15,82 e a máxima R$ 31,85. Né? A gente está bem perto do topo histórico. Né? A gente vai ver os gráficos, vamos analisar essa questão. Tá? O volume médio de Petrobras está em R$ 1,9 bilhão
reais, tá? É o volume médio da companhia. O valor de mercado, né, da companhia está em 410 bilhões de reais. Os dados que nós vamos ver aqui, os cálculos de balanço, é do primeiro trimestre de 2023, né? Sendo que o número de ações da Petrobras está em 13 bilhões de ações, tá? Esse valor aqui da firma eu já comentei que para mim eu não trabalho com esse valor, tá? Eu já expliquei em outros vídeos, vou explicar mais uma vez, né? Aqui o site coloca como valor da companhia, ó, esse Enterprise Value, né? Que é calculado somando o valor de mercado da empresa, que é esse valor, com a dívida líquida dela, né? Para mim isso aqui não cabe, tá? Eu trabalho com patrimônio líquido, né? Que inclusive calcula aqui o ROI, né? Return on Equity, né? Tá? Ou seja, retorno sobre patrimônio líquido. Eu trabalho com patrimônio líquido, tá bom, meus amigos? Não trabalho com esse valor aqui de jeito nenhum, tá? Respeito quem trabalha e tudo, mas para mim esse valor aí não serve, ele não me traz uma medida aqui para mim confiável, tá? Vamos lá, os indicadores fundamentalistas, né? A gente vê aqui, ó, que agora na quinta-feira o ativo caiu 1,26%, já adiantando que na sexta-feira também caiu 1,1%, tá bom? No mês aqui a gente tem uma alta de 27,85% no mês de junho, né? Junho 2023, tá? Nos últimos 30 dias tem uma alta de 30,34%. Nos últimos 12 meses o ativo valorizou 93,36%. No ano de 2023, né, o ativo se valorizou 52,90%. Em 2022 valorizou 46%. Em 2021 valorizou 22,76%. Em 2020, né, que é o ano da pandemia, o ativo caiu 6,10%, 6,1%. 2019 valorizou 36,87% e 2018 se valorizou 41,83%. A gente vê que Petrobras é um ativo que tem na linha do tempo, né? Teve essa correção de 2020 por conta da pandemia, a gente sabe, né? Porém, na linha do tempo aqui, ó, de 2018 para cá, né? Ou seja, os últimos 5 anos é um ativo que vem se valorizado ano a ano, né? Esse indicador aqui é o preço-lucro, né? É a relação preço-lucro, tá? É uma relação bem baixa, tá? Dentro dessa ótica aqui, dentro desse parâmetro, né? Desse múltiplo, Petrobras é uma empresa que está muito barata ainda, tá? Ou seja, isso aqui significa que em 2 anos e 3 meses, mais ou menos, vamos falar assim, quase 3 meses, o ativo se paga, né? Ou seja, você paga R$30 na ação agora, né? Que é a cotação dela, e em 2 anos e pouquinho, 2 anos e um trimestre, mais ou menos, você vai ter seu valor de volta em dividendos, não, em lucros, tá? Temos outros indicadores, né? Preço, patrimônio EBIT, preço EBIT, né? Patrimônio ativos, ó, patrimônio capital de giro, tá? Patrimônio capital circulante, ó, dividend yield, 47%, né? Ou seja, quase 50% de dividend yield em um ano, né? É muito alto, tá bom, meus amigos, isso, tá? Temos aqui lucro, prejuízos acumulados, tá? Margem bruta, margem EBIT, margem líquida, EBIT por ativo, o ROIC, o ROI, olha a altura do ROI, ó. É muita coisa, tá bom? Liquidez corrente, é uma boa liquidez. Dívida bruta por patrimônio, ó. Os indicadores de Petrobras, o giro de ativos, ó. Os indicadores de Petrobras, meus amigos, são muito bons, tá? Nem parece que é aquela companhia que sofreu tanto, né? Na década do ano de 2010 para 2020, né? Ela se recuperou muito bem, foi muito bem saneada a companhia, tá? Os dados de balanço patrimonial estão aqui, né? A companhia, dentro do balanço do primeiro trimestre, tem um ativo de 978, quase 979
bilhões de reais, ou seja, perto de 1 trilhão de reais, né? As disponibilidades da companhia giram em torno de 67 bilhões, arredondando, de reais. Ativos circulantes, 157 bilhões de reais. A dívida bruta da companhia, 271 bilhões de reais. E a dívida líquida, 204 bilhões de reais. E um patrimônio líquido de 402 bilhões de reais, né? Os dados das DREs, né, demonstrativo de resultado, né, dos exercícios. Nos últimos 12 meses, a gente tem aqui uma receita líquida de 638 bilhões de reais, um EBIT de 299 bilhões de reais e um lucro líquido de 181 bilhões de reais, né? Quando a gente compara, meus amigos, aqui, esse lucro líquido aqui com o patrimônio líquido, é coisa de cinema, né? É muito, muito bom mesmo, né? A gente vê que o lucro líquido em 12 meses foi quase a metade um pouco menos, né? Mais de 40% do valor do patrimônio líquido, tá? Poucas companhias, né, vocês vão ver ter um retorno tão grande assim, né? Principalmente a companhia que é uma blue chip, né? Nos últimos 3 meses, que então foi o primeiro trimestre agora de 2023, a companhia teve uma receita líquida de 239 bilhões de reais, um EBIT de 65 milhões, né? Não, 65 bilhões, me desculpem, e um lucro de 38 bilhões de reais. Também é um retorno muito grande comparado aqui, É um lucro realmente exorbitante, tá bom? Como eu falei, eu particularmente, André, né? Eu trabalho com patrimônio líquido, tá? Aquele valor lá para mim não serve de parâmetro, né? Para mim o que serve aqui é patrimônio líquido, inclusive o próprio ROI, né? É isso, tá bom? Pera aí, só um pouquinho, por favor, que eu peguei a figura errada. O ROI aqui, é isso, é retorno sobre o patrimônio, PL, né? Tá bom? Sobre o patrimônio líquido, tá? Voltando aqui, então vamos para lá, né? Vamos lá. Vamos para estudos do contexto de PETR4, ações preferenciais nominativas no setup JJ. Vamos para os gráficos, né? Aqui a gente vê o gráfico mensal de Petrobras, tá? Então, eu sempre comento que esse gráfico aqui me mostra a história dos últimos 20 anos da companhia, né? Já falei várias vezes que mostram como é que o ativo reagiu a crises, né? Por exemplo, aqui a crise do subprime, né? Dos Estados Unidos, aquela crise das hipotecas, né? Nos Estados Unidos, de 2008, né? Crise da Dilma, né? Joesley Day aqui, né? Crise da pandemia. E aqui eu vou começar a chamar de uma crise que é a crise do segundo turno da eleição do ano passado, de 2020. Praticamente todo o ativo deu uma queda aqui, tá? Bem, a gente vê que o ativo está numa linha de tendência de alta, bem clara. Ela rompeu o topo histórico aqui, pré-segundo turno, né? Das eleições do ano passado. Rompeu. Chegou aqui, curiosamente, no 111 dessa convergência de fibos aqui, tanto do amarelo quanto do verde, né? Chegou aqui e segurou, deu uma corrigida, né? A gente vê que o preço começa a querer voltar para dentro da banda. Esse candle aqui, meus amigos, é o candle do mês de junho, tá? Esse aqui do mês de maio, O candle do mês de maio descolou aqui, né? Da média móvel de 9, dando o sinal 9.1 do Larry Williams. Então quem comprou aqui, teve um bom ganho, né? Fazendo inclusive aqui a dinâmica de Fibonacci, né? Partindo do 76, tá vendo? Partindo do 76 indo para o 111, tá vendo?
Isso é dinâmica de Fibonacci. Daí onde eu falo sempre de a gente agradecer muito ao chefe, né, ao Marco Aurélio Rossi, de ter deixado essa técnica para a gente, que ela soma muito, que faz parte aqui do meu relógio suíço. Ela é uma das engrenagens aqui, né? A gente vê aqui, ó, as médias móveis exponenciais, a de 200, a de 27 e a de 9 apontadas para cima, né, que é aquela amarela. A gente vê aqui, ó, MACD 18, comprador e crescente, bandas de Bollinger ainda abertas, né, dando volatilidade da alta. Toda semana eu tenho trazido essa preocupação aqui, né, que é essa divergência do preço com o volume, tá? Ó, preço subindo, volume caindo. A outra questão que tem me trazido atenção aqui é uma questão para mim de análise técnica que eu tenho já deixado aqui nas outras semanas também. Aqui nós temos o ângulo de 180 graus e a metade de um ângulo de 180 graus é um ângulo claro de 90 graus. Ó. Esse é o ângulo de 90 graus, tá bom, meus amigos? E a metade dele aqui, ó, é um ângulo de 45 graus, tá bom? Para mim, uma alta dentro de um ângulo de até 45 graus, que é o caso desse aqui, por exemplo, é uma alta mais sustentável, mais saudável, vamos chamar assim, tá? É uma alta que eu tenho uma confiança maior de perenidade, tá? Quando a alta começa a virar como está agora, que é uma alta acima dos 45 graus, na verdade essa alta aqui já é praticamente 90 graus, né? Essa alta aqui já está mais ou menos assim, né? É uma alta que me traz atenção, tá? Não quer dizer que eu vou zerar uma operação aqui estando comprado, porém eu vou ficar mais esperto, ou seja, numa correção dessa aqui que fez esse pavio aqui agora nessa semana, ó, né? Eu vou ficar de olho, tá? Para os rompimentos de stop, né? Se acontecer. Haja vista que inclusive já temos aqui uma divergência do preço com volume, né? O JJ Index, porém a gente tem outros dados aqui que ainda mostram continuidade de alta, ó. JJ Index com PVT virado para cima, ó, tá vendo? Né? O C650 também, ó, ele chegou a ameaçar aqui de cair, ó, perto da linha do 100, né? Quando o C650 cruza a linha do 100 para baixo, é o sinal de venda. Mas a gente vê que ele chegou aqui perto da linha do 100 e voltou a subir, ó, tá vendo? Ou seja, tá comprador aqui no mensal, né? A linha de tendência e os indicadores do meu relógio suíço, do setup JJ, indicam por enquanto que a linha de tendência de alta tá aí, tá forte, né? Aqui a gente vê, ó, essas linhas de tendência de alta aqui, ó, tá vendo? Essa mais antiga. Espera aí que eu fiz besteira aqui. Deixa eu tirar de novo aqui e voltar. Aqui, ó, né, estamos no gráfico semanal. Então aqui a gente tem essa linha de tendência de alta aqui. É aqui mesmo. E essa outra aqui que é mais forte, ó, que a gente tem acompanhado desde o ano passado, ó, né, lá de setembro, tá vendo? Né? E aqui a gente também vê dois testes de fundo quando rompeu, mas continua a linha de tendência de alta e a força aqui, ó, né, de alta mesmo, né? Inclusive bem acima dos 45 graus, como eu falei, né? Aqui tem do ano passado, como também foi falado lá no gráfico mensal, ó, que foi a questão do segundo turno, ó, o topo anterior pré-segundo turno das eleições do ano passado, né, de 2022, né? O ativo devolveu essa alta, fez aqui um okoi, ó, um ombro, cabeça, ombro aqui, tá vendo, ó, né? Ó, deixa eu colocar aqui, ó, aqui, deixa eu colocar de outra cor. Aqui nós temos um ombro, ó, cabeça, ombro invertido, tá vendo? Né? E o ativo foi embora, ó, né? Rompeu a neckline aqui no 76, ó, né? Como falado, ó, nesse nível aqui, ó, né? Dessa convergência de fibos. E agora nós estamos aqui nessa outra convergência de fibos,
do 111, né? Ou seja, aqui foi feita uma dinâmica de Fibonacci, ó, tá vendo, meus amigos, ó? 76, 111, tá bom? Nós vemos aqui a média móvel exponencial de 200 apontada para cima, a de 27 e a de 9 também apontadas para cima, o MACD comprador e crescente, banda de Bollinger ainda aberta, ó, ainda aberta aqui, né? Apesar daqui, ó, deixa eu colocar um zoom aqui para a gente ver esses candles aqui, ó. A gente vê, ó, que foi deixado um martelinho aqui, ó, tá vendo? Um hammer, tá vendo? No 111 do Fibonacci, né? Ele está segurando no 111. Se vocês olharem lá a tela do Fibonacci que eu deixei no começo do vídeo, 111 é nível de região, né, de provável reversão violino, né? Se romper, vamos lá com alvo lá para um 4161, tá bom? Se não romper e voltar mesmo, o alvo é aqui no 76 de volta, tá bom? Aqui embaixo. Nós vemos aqui ainda, ó, a mesma divergência do diário, lá nós temos aqui no semanal, ó, preço subindo, volume caindo. JJ Index está comprador, ó, com PVT já acima aqui da linha dos 50. E C650 também comprador, ó, ele deu uma seguradinha aqui, né? Agora, mas ele está comprador, né? Indo para o gráfico diário, né, aqui de Petrobras, ó, a gente vê aqui a questão do ano passado, como falado, ó, o topo histórico anterior, né, a questão da queda do pós-segundo turno das eleições, e aí o preço segurou aqui nessa região, no qual eu já demonstrei algumas em todos os nossos vídeos aí, né, onde ele fez aqui inclusive, ó, um okoi, ó, ombro, cabeça, ombro invertido, né? Aqui, e aí ele trabalhou muito aqui nessa região, né, meus amigos, ó, né? No qual já falamos, ó, foi, voltou, foi, chegou no meio, foi, voltou, chegou no meio de volta, fez, foi, voltou aqui no meio, ó. A gente vê que essa região aqui do meio desse retângulo foi muito testada também, né? E o preço foi embora depois do rompimento, tá? Aqui, ó, como falado lá em maio, ó, lembra que foi mostrado no gráfico passado, nos gráficos passados, ó? A partir de maio o ativo pegou um embalo aqui, ó, que está indo embora. Até quando? Até agora, ó. Que agora o que ele fez? Abriu esse candle aqui, ó, né? De queda, tá vendo? Vamos olhar ele aqui numa lupa, pra gente olhar de mais perto, ó. Olha só, ele chegou quase a romper aqui a banda de Bollinger, tá vendo? Né? O candle da quinta-feira já foi um candle de queda, tá vendo aqui, ó, né? Onde ele bateu aqui nesses níveis, ó, 111 de Fibonacci, tá vendo aqui, ó, tanto do amarelo quanto do azul, e voltou para testar a média, né? Fez uma regressão à média. É o que eu falo aqui, ó. Bateu na banda de Bollinger, voltou para dentro, né? Sinal de regressão à média, tá? Voltou, o alvo é aqui. Por coincidência, temos esse 111 também desse Fibo verde, ó. Rompendo essa média aqui para baixo, a gente já se preocupa, a gente já pensa em zerar, né? Aqui, ó, se a gente olhar aqui os outros dados do setup, ó. Vamos analisar aqui os outros dados do setup, só para vocês verem, ó. Volume caiu, tá vendo? Olha o JJ Index aqui, ó. Deixa eu colocar uma lupa para a gente olhar ele lá. Olha o que aconteceu aqui com o PVT, ó. Ele tinha rompido a banda para fora e voltou para dentro, ó. Sinal de regressão à média aqui também. Olha aqui o CCI aqui na linha do 200, ó. Justamente quando ele rompeu aqui, ó, a 200 para baixo, o JJ Index também deu sinal com o PVT rompendo a média, a banda de Bollinger para baixo, tá vendo? Essa é a questão, meus amigos, de eu falar sempre que o setup é um relógio suíço. Ele tem engrenagens que vão confirmando, ó. Tá vendo? Volume caindo, voltando para dentro da banda de Bollinger,
fez a regressão à média. Se romper, a gente já começa a pensar em alguma coisa aí de zerar o posicionamento de compra, né? E talvez até virar a mão para venda, quem sabe, né? Temos mais dados a serem analisados, temos mais gráficos para olhar, né? Vamos aqui para o gráfico de 60 minutos, ó. No gráfico de 60 minutos, a gente vê aqui, ó, uma linha de tendência de alta aqui, tá vendo? Né? E aqui, ó, já começado uma linha de tendência de baixo, ó, sendo que aqui foi deixado um gap down, ó, tá vendo aqui um gap down aqui, ó, um gap para baixo, tá vendo? E aqui um gap para cima. O que é isso aqui, meus amigos? Ó, isso aqui é uma figura, tá? Que é chamada de ilha de reversão, tá? Essa figura aqui chama-se ilha de reversão, tá? Gap para cima, gap para baixo, tá vendo? Né? Fez essa linha de tendência de queda aqui, ou seja, topos e fundos descendentes, tá vendo? Ó, tá? O que aconteceu aqui? Temos a média móvel exponencial de 200, a duzentona ainda apontada para cima, porém a de 9 e 27 já viraram para baixo, tá vendo? MACD já virou venda e está crescente. Olha a banda de Bollinger aqui, ó, aberta para baixo, tá vendo? Né? Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, nós temos um sinal aqui. Deixa eu trazer uma seta de uma outra cor para ficar mais claro. Nesse ponto aqui, ó, nós temos um sinal de 9.1 do Larry Williams, tá vendo aqui, ó? Quando o preço rompeu a média de 9, né, a média exponencial de 9 para baixo. E aí quando ele rompeu a de 27 também, reforçou o sinal. Olha o que aconteceu com o volume. Cresceu o vendedor, tá vendo? Olha o que aconteceu com o JJ Index, ó. PVT virou para baixo e rompeu a linha da média de 50, da média aritmética, né, da média móvel aritmética de 50, tá vendo? Olha o que aconteceu com o CCI 50. Rompeu a linha do 100, dando sinal de venda, ó, né? Aqui temos sinais de venda claros aqui dentro do gráfico dos 60 minutos. O tempo aqui vai nos responder o que? Isso aqui é uma correção, né? Essa queda aqui, né? E o preço volta a subir, tá? Ou é uma reversão, né? Nós temos níveis aqui agora a serem rompidos, né? Como falado, temos esse 111 do Fibonacci aqui, tá? Que é um sinal importante aqui de rompimento para reforçar se é uma reversão mesmo, tá? E se romper, vamos ver como é que vai vir volume, porque primeiro o alvo, ó, é aqui na média móvel de 200, onde nós temos esse 76 aqui do Fibonacci, tá? Porque eu falei desse 76, desse 111 do Fibo verde, mas a gente tem o 111 do Fibonacci em branco aqui também, ó, e aqui o 76, tá vendo, ó? Né? E se romper aqui, vamos para o novo alvo 76 do Fibo verde, tá bom? Rompendo mais ainda, temos mais alvos aqui embaixo, ó, no 76 desses dois fibos, fazendo de volta aquela dinâmica do Fibonacci que eu mostrei lá no começo, ou seja, o 111 e 76 dos fibos azul e amarelo, né? Aqui, ó, tá vendo? Né? Entenderam o porquê relógio suíço, né? Então, indo aqui para olhar o contexto, meus amigos, a gente vê, ó, que ainda temos uma linha de tendência de alta forte, tá? No gráfico semanal. Temos uma linha de tendência com uma correção aqui no gráfico diário, me perdoe, no gráfico diário. Inclusive os preços, ó, sempre acima da média de 200, né? E aqui também no gráfico de 60 minutos, nós temos o preço acima da linha de 200, com uma LTA ainda, uma linha de tendência de alta, porém essa correção aqui já me traz um aviso mais forte por conta desse rompimento aqui das médias de 9 e 27, tá bom? E esse nível aqui do Fibonacci, que é o 111. Nesse rompimento aqui, ó, desses níveis aqui, ó, né? Se eles forem rompidos, meu alvo é aqui embaixo, tá bom? Claro que eu vou estar observando o volume, né? Sendo que o
JJ Index já deu venda e o CCI 50 já deu venda aqui também, tá bom? A gente aqui está falando o quê? De um prazo mais curto, né? Sendo que no prazo mais longo ainda para a coisa se reverter precisam acontecer mais coisas, tá bom? Porém aqui no curtíssimo prazo, né, dos 60 minutos, a gente tem esse aviso aqui importante do rompimento dessas médias e da questão do nível de Fibonacci, né? E uma confirmação aqui para a semana que entra, né? A partir do dia 26, agora, a partir da segunda-feira, desse rompimento desse 111 aqui para baixo, dando mais força de convicção dessa queda aqui, tá bom? Vamos lá então para os gráficos comparativos, né? É importante a gente saber como o Petrobras está dentro do contexto aí da coisa, né? Aqui a gente então está com o gráfico de 15 minutos. Quando a gente analisa o gráfico de 15 minutos, a gente está analisando mais ou menos os últimos 10 dias de variação percentual. Tá bom, meus amigos? Aqui, ó, a gente tem a linha zero da coisa. Então, quem está acima está comprador, quem está abaixo... Na verdade, quem está acima foi porque subiu, né? Porque está positivo. Quem está abaixo está negativo. A gente vê aqui, ó, que o ativo que mais caiu foi o dólar, né? O dólar caiu aqui nesses últimos 10 dias 1,72%. O petróleo Brent caiu 1,44% e o petróleo WTI caiu 1,47%. Aqui, dessa vez, eu trouxe as duas ADRs que são negociadas lá na Bolsa de Nova York, tá? Para a gente comparar elas duas e vocês observarem que elas andam quase iguais, ó. A variação entre elas é bem pequena, tá vendo? O descolamento, tá vendo? Não há uma variação tão grande, né? A gente, na verdade, tem uma divergência maior entre a própria Petrobras, né, o ativo aqui no Brasil, com as ADRs. A gente vê aqui, ó, que, por exemplo, durante essa semana aqui, ó, houve um descolamento para cima, ou seja, o pessoal que movimenta, né, Petrobras lá nos Estados Unidos estava acreditando até mais do que aqui dentro do Brasil na Petrobras. A gente vê que a PBR, né, que é a ADR em cima da PETR3, da PETR3, ó, subiu 3,75 e a PBRA, que é a ADR que em cima da PETR4, né, subiu 3,62, sendo que a própria PTR4, as ações da Petrobras, subiram 2,38. Então temos esse descolamento aqui da ADR para o ativo mesmo original, que é a Petrobras, né? E o Ibov, ó, teve uma valorização nessa semana de 1,24%, nessa semana não, nesses últimos 10 dias, né, de 1,24%, tá? Indo para o gráfico comparativo de 60 minutos, a gente vai estar olhando aqui mais ou menos os últimos 40 dias, tá? De comparativo percentual, né, de variação. Aqui é a linha zero, quem está acima é porque subiu, quem está abaixo porque caiu, né? Aqui a gente vê a mesma coisa, olha pessoal, o dólar, né, caiu também, ou seja, o real se valorizou perante o dólar 2,61%, né? O Brent caiu, o petróleo Brent caiu 1,52% e o petróleo WTI caiu 2,61%. E Ibov teve uma alta nesses últimos 40 dias de 9,51%, subiu bem, né? A ADR PBRA, que é em cima do PETR4, subiu 21,25% e a ADR PBR, que é em cima do PETR3, subiu 21,81%, sendo que Petrobras, as ações preferenciais nominativas, subiram 25,37%. Ou seja, aqui nesse prazo maior, né, de 40 dias, a gente vê que o descolamento inverte, né? Ou seja, Petrobras em reais valorizou mais do que Petrobras em dólares. Automaticamente, isso aqui, Petrobras em reais está ganhando duas vezes, porque ela ganha aqui na variação do câmbio, ó, sendo que o real se valorizou, né? E ganha também na valorização maior do próprio ativo, né? Que o ativo em dólar valorizou menos, né? Por isso que a gente vê muitas vezes a entrada de capital estrangeiro no país quando o dólar lá começa a dar uma queda, né? O
os traders lá, né, mais observadores, mais perspicazes, eles observam também essa questão de não só de valorização de um ativo, mas também da questão de valorização cambial, né? Tá? Isso é importante observar. Vamos agora aqui para gráficos comparativos no time frame diário, né? Sendo que aqui a gente está analisando mais ou menos os últimos 12 meses, né, de variação percentual. Aqui está a linha 0, quem está acima é porque subiu, e quem está abaixo é porque caiu. Tá? A gente também em queda aqui temos o Brent, que nos últimos 12 meses caiu 28,24%, e o WTI caiu 26,88%. O dólar perante o real caiu 13,01%. Tá? A maior valorização foi da Petronilda, né, de Petrobras, das ações preferenciais nominativas, que subiu nesses últimos 12 meses 69,06%. Tá? PBR, né, subiu 21,05%, e PBRA subiu 18,09%. Aqui a gente tem um descolamento maior. Ó. E IBOV subiu 20,14%, né? Então a gente tem aqui esse também grande descolamento, né, de valorização de Petrobras para Petrobras nos Estados Unidos em dólar, né? Automaticamente aquela questão que eu falei no outro gráfico também conta da desvalorização do dólar perante o real, né? Ou seja, quem comprou Petrobras em reais ganhou tanto na valorização percentual maior quanto na questão do câmbio, na questão cambial, tá bom? Indo aqui para o gráfico semanal, tá? Comparativo, a gente vê aqui mais ou menos a volatilidade, né? A variação percentual dos últimos 4 anos. Aqui é a linha 0, né? Então quem está acima foi porque valorizou e quem está abaixo foi porque caiu, né? E aí aqui a gente já vê uma diferença. Ó. Os ativos que caíram aqui foi PBR e PBRA, ou seja, as ações da Petrobras em dólar, lá nas ADRs, né? Ou seja, PBR caiu 10,20%, 10,2% e PBRA caiu 6,46%, sendo que Petrobras em reais, ó, valorizou 203,84%, né? Porém aqui não houve a questão do ganho cambial, ela que perdeu, né? Porque o dólar subiu 28,22%. Não quer dizer que não valeu a pena comprar Petrobras em reais do que em dólares. Claro que valeu, né? Porém a gente tem essa divisão, sendo que a gente está falando aqui, pessoal, desse ponto aqui, né? O ponto 0 é aqui, tá? Lá em março de 2020, tá? Há 4 anos atrás, né? Isso é importante ressaltar, tá? A gente vê aqui que o WTI valorizou 31,88% e o Brent valorizou 19,79%. O IBOV subiu 21,58%, tá bom, pessoal? Indo para o gráfico comparativo mensal, ó, aqui, né? No qual a gente vê a variação percentual dos últimos 20 anos, ó, a linha 0 está aqui, tá? Sendo que quem está acima é porque subiu, quem está abaixo porque caiu. A grande valorização do período é Petrobras, né? PETR4 com a valorização de 1.385%, tá? Sendo que ela está agora, nesse momento, no topo histórico dela, claro, dentro daquela devoluçãozinha que a gente viu lá do pavio, né, que o Kendall deixou lá no gráfico mensal, tá bom? A gente vê que a segunda alta aqui foi o IBOV, com uma alta de 462%. O dólar subiu 175, quase 76%. A PBR, né, que é a ADR da Petrobras, subiu 99,29% e a PBRA subiu 96%, tá? O Brent subiu 85% e o WTI subiu 58%, tá bom? É isso aí, meus amigos, por hoje.
são essas análises aqui, tá bom? Sem valor, a sabedoria estéril. Baltazar Gracian, a arte da prudência. É isso aí. Eleve suas palavras e não a sua voz, porque é a chuva que faz crescer as plantas e não o trovão. Filosofia persa. O indivíduo que quiser ser vitorioso na luta contra os gigantes deve cultivar a paciência e controlar a ganância. Lembre-se, seu objetivo é operar bem, ao invés de operar sempre. Alexander Elder. Eu sempre tenho comentado, pessoal, com todos, cuidado com overtrading, por exemplo, né? Cuidado com essa coisa de querer ganhar tudo numa operação só, tá? O mercado não é uma corrida de 100 metros rasos, o mercado é uma maratona, tá? A gente ganha um hoje, reinveste esse um mais o outro um que a gente tinha, e aí ganha dois e por aí vai, é uma escadinha, tá bom? Quem quer resolver sua vida de uma vez só, está se arriscando muito, está se arriscando a morrer no mercado. A morte no mercado é o quê? Quebrar a conta de investimentos, tá bom? Então muito cuidado, tá bom? Precisa ter paciência, precisa controlar a ganância, sim, tá? O objetivo é operar bem, não é operar todas que aparecem, é pegar as boas, né? Se tens dificuldades em cumprir o intento, não penses logo que seja impossível para o homem. Pensa quanto é possível e natural para ele, e que também pode ser alcançado por ti. Marco Aurélio, Meditações. É isso mesmo, meus amigos. Se alguém consegue vencer na vida, qualquer um de nós também consegue, tá? Basta administrar bem a questão das raízes, que eu sempre comento, né? Não conheço ninguém que chegou muito longe, que não teve um sonho muito alto e que trabalhou duro para chegar à realização desse sonho. É isso aí, né? Água fura pedra, né? Mantenham, por favor, suas raízes, tá bom? Com muita força. Não desconcentrem-se, tá? Com boas raízes a gente conquista sim o sucesso consistente. Tá? É tudo isso aqui, ó. Não tem segredo, tá? É uma base sólida, são boas raízes que vão sustentar o quê? A nossa vitória, né? Nosso sucesso consistente. Isso aqui, pessoal, não é uma coisa para um dia, para 2 dias, é uma coisa para uma vida, para a vida inteira. Se manter em alto nível exige sim muito de nós, tá? Exige a questão da disciplina, do tripé da disciplina que eu sempre falo. Exige concentração, né? Exige estar sempre buscando o melhor, né? O Kaizen, né? A melhoria contínua, tá bom? Mas é possível para todos, sabe por quê? Porque todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu, tá bom? Eu acredito que todos vão chegar lá. Muito obrigado a vocês. Espero mais uma vez ter deixado aqui para disponível, né, algo que melhore a leitura de vocês do mercado, que melhore a forma de vocês tomarem as decisões de vocês para serem sempre vencedores, tá bom? Tudo que eu desejo aqui e esse trabalho que eu tenho feito, né, de tempo, de recursos, tá, dispendidos, é com esse objetivo, para que vocês ganhem, para que vocês olhem alguma coisa aqui no meu vídeo e veem, poxa, isso aqui eu posso fazer melhor, e a partir daí passem a ser ganhadores consistentes, tá? A ideia aqui não é ganhar um trade só, é ganhar a vida, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Água fura pedra. Os